Olá, entusiastas da eletrônica e adeptos às tecnologias. Sejam muito bem-vindos ao canal da ONG Pequeno Cidadão. E hoje a gente vai embarcar nessa jornada que está aparecendo aí na telinha de vocês, né? De como fazer esse robô aí se movimentar para frente, para trás, entender quais periféricos estão sendo utilizados, né? E entender um pouco da lógica da programação, tá bom? Então, fiquem aí com a vinheta. Bom, pessoal, eu vou começar aqui explicando sobre os equipamentos que eu utilizei para fazer essa programação funcionar, né? Começa com o Arduino, né? Eu utilizei o Nano, existem vários tipos de Arduino, é só vocês darem uma pesquisada. Nesse caso aqui da representação é o Arduino Uno, né? É uma ponte H e 2 motores, tá? Isso aí você pode encontrar facinho na internet para comprar se vocês quiserem fazer também, tá? Vou começar explicando aqui das portas, ok? Do A0 ao A5 são portas analógicas. Do 0 ao 13 são portas digitais. Alguns Arduino você vai ver que tem um Dzinho do lado dos números, né? O que significa que o sinal entre essas portas aqui são diferentes, né? As portas que eu utilizei foram as digitais, tá? Esse símbolo que você está vendo aqui parecendo mão é o símbolo de PWM, que a gente não está utilizando nessa programação, tá bom? Agora vamos aqui para a ponte H. Na ponte H, a gente tem aqui os pinos de entradas, né? São chamados de inputs. A gente não vai utilizar as enables, tá bom? E tem aqui os outputs, né? É interessante dizer que cada entrada aqui do output representa um lado que o motor vai girar, tá? Se a gente mandar na programação, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, energia por esse fio, vamos dizer que o robô vai andar o motor vai andar para esse lado. Se eu energizar esse fio aqui, o motor vai andar para o outro lado, ok? Tá. Agora, por que eu estou explicando tudo isso aqui para vocês do básico? Porque na programação é interessante a gente entender um pouco mais desse circuito aqui que está sendo utilizado, tá bom? Vamos agora para a programação e entender um pouco melhor como é que funciona. Já estando aqui com o layout aberto, vou estar aqui dando alguns espaços e o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso funcionar seria pegar as entradas e entender para onde cada entrada está indo, tá bom? Então vamos lá. O 7, ele está saindo daqui, 7, entrada 7, e está entrando aqui no input 4 da minha ponte H. Esses 4 fiozinhos aqui são os que vai possibilitar receber sinal para que o robô comece a funcionar, tá bom? Então eu vou declarar aqui na programação que o 7 ele é o input 4, né? Então vamos lá. Tem um comando que a gente utiliza para fazer essa variável, que é o int ou o define, né? No caso eu vou estar utilizando aqui o int mesmo, tá bom? No int eu vou estar explicando na programação que o win 4, né? Ele vai entrar na porta 7, ok? O win 4 vai entrar na porta 7. E agora a gente faz isso com as outras portinhas, tá bom? Cada portinha aqui controla um lado desse fio aqui, tá bom? Eu vou aqui escrever o restante, tá? E já volto. Pronto, acabei de colocar aqui que o IN4 é a entrada 7, o IN3 é a entrada 6, ou seja, o input, essa pecinha que vai pegar aqui, está conectada na entrada 4, ou seja, I1 está na 4, ou seja, I1 está na 4. É muito importante a gente lembrar de colocar ponto e vírgula, tá bom? Para ele entender que a gente terminou essa ação, tá? Agora vamos entender um pouco do Void Setup. O Void Setup serve para a gente fazer a configuração de como vai ficar a nossa programação, tá? E nessa programação eu vou estar utilizando como configuração apenas como o pino, né, vai se comportar, como esses pinos aqui
vai se comportar. E todos eles vão se comportar como output, tá bom? Então eu vou explicar aqui. O comando que utiliza para dizer a configuração da entrada, né, dessas entradas aqui, chama-se pin mode. Lembrando que tem que escrever exatamente dessa forma, com M maiúsculo, porque senão ele não entende, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer a primeira inscrição aqui, explicando direitinho para vocês, e as próximas vocês vão acompanhando, tá bom? Ó, tô explicando aqui. I1 é o que? É output, ou seja, vai sair sinal para cá, tá? Eu podia chamar esse in aqui de qualquer palavra, mas para ficar mais fácil eu preferi utilizar a nomenclatura que tem já na ponte H, tá? Vai ser output. Para o programa entender, tem que também estar maiúsculo, senão ele não vai entender. Ponte, vírgula, e a gente vai fazer o resto para os demais. Feito isso, agora a gente vai para o void loop, tá? Ó, no pin mode a gente pode sempre colocar se é output ou input, tá? No caso a gente está utilizando output mesmo, mas output, saída, né? Input, entrada de informação, ou seja, vai sair informação, eu vou dizer, tá? A função que a gente vai utilizar chama-se digital write, tá? Que é uma função que a gente escolhe o modo do pino, se vai estar ligado ou desligado, energizado ou não energizado, alto ou baixo, tá bom? E para isso a gente vai utilizar as declarações low e high, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, eu estou falando aqui que o I1 vai ser energizado. Vamos entender isso ali lá na foto. Eu estou dizendo que essa parte aqui ela vai ser energizada, ou seja, o output 1 que representa aqui vai ser energizado. Ou seja, esse motor aqui, de acordo com a programação, já vai girar para um sentido. Seria esse sentido aqui. Se fosse esse aqui, ele ia girar para esse outro. Ô Daniel, se eu colocasse o I1 e o I2 high, o que aconteceria? Ele ficaria parado. Por quê? Porque as duas energias seriam anuladas, correto? Energia com energia, anulação. Não tem corrente, correto? Mas se eu colocar low, ele vai gerar para um sentido. Se eu colocar low aqui, ele também vai ficar parado, tá? Se eu colocar high aqui, ele vai mexer no sentido oposto ao que foi colocado, tá bom? Na programação, para a gente conseguir programar o robozinho, é só você vir aqui em verificar, né? Vamos salvar, né? Vou colocar aqui como aula YouTube, tá? Salvei, vou verificar, vou ver se tem algum erro. E para a gente programar, a gente vem aqui, ó, Arduino, escolhe o seu Arduino. No caso eu estava utilizando o Nano, mas olha, existe o Mega, o Micro, né? O Bluetooth, o Mini, o Uno, que é o que está lá na foto, né? Eu tô utilizando esse daqui. Então eu venho, marco também, geralmente é essa daqui ou essa daqui, tá? Dificilmente vai ser essa terceira. E a porta. E eu carrego. Como eu não tenho nada conectado, não vai funcionar o carregamento. Mas apertou aí. Como eu não tenho nada, não vai funcionar, tá? Já que eu não tenho nenhum Arduino plugado aqui na porta. Mas utilizando essa programação aqui, você já consegue colocar o seu robô para andar para frente, para trás, seu motor no seu projeto, tá bom? Próxima aula eu vou estar explicando a função delay para vocês, tá bom?